Começa agora, pela TV Universitária, o Momento Espírita na TV. Apoio Cultural. Altasfer Ferro e Aço. Meta Assessoria Contábil. E Support Solution Informática. Olá, amigo telespectador. Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa semanal, Momento Espírita, na TV Universitária, Canal 7. Este programa é produzido pela USA Intermunicipal de Tupã, em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos apresentar uma matéria em que o expositor espírita Max Lânio falará a respeito dos livros sobre as leis morais. E esta matéria faz parte do programa Livros que Iluminam, da FEB TV. Olá amigos, estamos aqui para apresentar mais uma edição do programa Livros que Iluminam. Nesta oportunidade, aqui neste cenário maravilhoso da Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília, vamos conversar com o Max Lânio Lacerda, que é facilitador do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e também do curso Estudo e Prática da Mediunidade. Palestrante. Max, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Geraldo. Nós aqui agradecemos pela presença. Nós vamos conversar sobre as leis morais, Max, que é um assunto muito interessante, e nós temos diversos livros sobre esse tema. Livros, inclusive, que continuam sendo publicados, outros que já estão no prelo. Enfim, é um assunto que nos desperta muito interesse. Mas o que a gente poderia entender exatamente por leis morais? Essa é uma questão importante, né, Geraldo? Porque a palavra moral deveria ser primeiro o objeto da nossa análise. Por quê? Porque se você perguntar na sociedade humana que não conhece o Espiritismo o que é moral, você vai obter respostas que não condizem com o que nós compreendemos na doutrina espírita. Então, se perguntarmos, por exemplo, a um torcedor de futebol o que é moral, ele vai dizer: moral é quando meu time ganha, minha moral está alta, mas quando meu time perde, a moral está baixa. Mas nós sabemos que não é essa a moral. E muitas vezes se confunde também moral com ética, que tem uma certa distinção no conceito doutrinário, né? Então a gente, para não se perder nisso e conceituar isso adequadamente, nada melhor do que se utilizar dos recursos que nós temos, que é a codificação. Aqui no Livro dos Espíritos, né, que nós trazemos no bojo de nossas compreensões profundas, nós vamos ter aqui essas definições claras, né? Se a gente buscar, por exemplo, a questão 629, nós vamos ouvir Kardec perguntando textualmente que definição se pode dar da moral. Kardec também queria saber exatamente o que significava isso, como você, eu e todos nós, né? E eles responderam de uma maneira óbvia, mas óbvia até a gente saber, né? A moral é a regra de bem proceder. Regra. Portanto, existe disciplina. Proceder bem. E continuam eles explicando. O que é proceder bem? Isto é, de distinguir o bem do mal. Olha que coisa mais profunda. Proceder bem significa separar joio de trigo, né? E dizem mais, moral está fundada na observância da lei de Deus. Então, quando a gente é uma pessoa de moral alta, significa que a gente cumpre a lei de Deus, ou a gente está buscando cumpri-la. E disseram mais eles, o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. E a gente geralmente pensa em fazer o bem nosso, né? Que seria um egoísmo. Que seria o egoísmo. E aqui eles dizem textualmente, bem de todos. Aí nós estamos com moral alta, não quando o time ganha, né? Porque então cumpre a lei de Deus, concluem eles. Mas Kardec, você sabe, ele era incisivo, ele ia atrás de respostas mais detalhadas. Na seguinte, ele pergunta como é que posso distinguir o bem do mal. Que é uma questão complicada. Complicada. Né? E eles disseram, de novo, de maneira clara, descomplicando as nossas faltas de conhecimentos. Por isso que é revelação. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Então nós não podemos colocar um ao mesmo tempo com o outro. Ou você está em um, ou você está em outro. É bit, né? 0, 1. Ou você está no bem, ou você está no mal. Não importa a intensidade do mal. Se você está ausente da lei de Deus, você está fazendo
contrário à lei de Deus. E eles concluem mais: assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, com esse conceito tão bem expresso assim, nós podemos dizer claramente que as leis morais são aquelas leis que são fundadas nas leis de Deus. E é muito importante conhecê-las para poder cumpri-las e permanecer no bem, né? Pois é, Max, em pleno século XXI, a gente falar desse assunto bem e mal nos parece que poderia ser entendido como algo superado, mas muito pelo contrário, é algo extremamente atual. Por que a gente tem a necessidade de estar falando de coisas que poderiam ser basilares, são fundamentais, que já deveríamos ter incorporado, inclusive, em nossos comportamentos, e a gente ainda tem tanta necessidade nesse sentido, em pleno século XXI? Ah, Geraldo, como a gente demora para aprender, né? Veio a primeira revelação e a gente tem, mas já vão mais de 3.600 anos isso. Veio a segunda e a gente teima. 2.000 anos. 2.000 anos. Veio a terceira, 157, e ainda a gente está teimando, né? A gente claramente percebe que essa questão ela está fundamentada nas nossas dificuldades de aprender. Quando a gente observa Kardec dizendo que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade em toda a sua pureza, nós estamos entendendo por que nós não conseguimos ainda nos desvencilhar dessa necessidade de fazer força para fazer a moral cumprir-se entre nós. Nós ainda mal nos respeitamos. Lei de justiça. O que consiste a justiça? No respeito aos direitos de cada um. Mal nós nos respeitamos. Dá uma olhadinha no trânsito. Se a gente não cumpre nem a primeira lei de justiça, a lei de amor, então, expressada na pessoa do próprio Cristo de Deus entre nós, que se deixou como um cordeiro crucificar para mostrar como nós devemos proceder, perdoando os seus algozes no auge da dor. Imagina. Mas, Max, é uma coisa assim impressionante, porque esse item que você fala do homem de bem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Isso. Outra obra extraordinária, que comemora 150 anos agora em 2014, veja, como é que a gente pode entender esse homem de bem logo com esse início que você citou, que é o que cumpre a lei de amor, de justiça e de caridade, que é a lei mais completa de todas. Quer dizer, à medida que eu não consigo cumprir isso, eu não sou um homem de bem. Eu, quando leio esse trecho do Evangelho, eu fico meio assim deprimido. E depois Kardec vem com consolo no próximo item falando dos bons espíritas. Quer dizer, a gente tem que se esforçar, não é? Para vencer as nossas dificuldades. Mas esse é um desafio que a gente está enfrentando aí no dia a dia. Verdade. A gente, à medida que vai vivendo, vai aprendendo que o espírita verdadeiro, como Kardec falou, não é aquele que já se santificou, Geraldo. Portanto, você e eu fiquemos tranquilos e nos perdoemos pelos erros que ainda cometemos, porque tem muito do nosso atavismo que vai por impulso, que a gente ainda não consegue domar. Mas o importante, e é isso que é ser espírita no nosso entendimento, é que nos esforcemos dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, para nos esforçarmos muito a fim de domar essas más tendências que Kardec diz que ainda jazem nos corações dos espíritos de um mundo de expiação e prova. Nós estamos aqui não é por acaso, né? Então é verdade, a gente tem que fazer muito esforço, mas tem que estar consciente, Geraldo, que é desse esforço, de passo a passo, que nós estamos progredindo para Deus. Então vamos esperar que acertemos tudo, não consigamos. Ainda somos espíritos imperfeitos, mas é de se esperar que nós façamos esforço. Aí sim se reconhece o verdadeiro espírita. Pois é, aquela figura do anjinho, do diabinho, aquilo que a gente vê nas animações, parece que internamente nós temos essas influências e a gente sente isso no dia a dia. Ao mesmo tempo que a gente está com uma propensão para o bem, parece que vem um pensamento ruim e já quer nos arrastar para o mal. Como é que é essa luta interna que a gente está o tempo todo enfrentando? E aí nós lembramos o mestre, né? Quando ele disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, a tentação não está fora, né, Geraldo? A tentação está dentro. O que está fora é o que aguça, é o que estimula o que está dentro. Vamos pegar um exemplo simplório. Imagine que nós temos aí R$1 milhão num determinado pacote e tem uma pessoa, não tem mais ninguém, só aquele pacote.
e aquela pessoa. Ela olha para aquele pacote e diz, meu Deus do céu, de quem será isso? Como é que eu vou fazer para devolver esse dinheiro? É um peso nas costas dele porque ele já tem desenvolvido dentro de si a honestidade basilar. Ele não cogita, nem cogita de tomar para si o que não lhe pertence. Porém, na mesma hipótese, tome uma outra pessoa que ainda não tem a honestidade como conceito definido. Ele olha para o dinheiro, olha para um lado, olha para o outro, resolvi meus problemas. E ainda usa um sofisma, Geraldo, que nós conseguimos fazer de vez em quando para fingir para nós mesmos que é achado, não é roubado. O que é um sofisma, porque você sabe no seu íntimo que não é seu. Que não é seu. Você quer ficar com o que não é seu e argumenta em argumentos sem bases de que não é roubado. Mas no fundo é, né, Geraldo? E nós sabemos disso. Então, qual que é o problema? É o dinheiro? Não, nós tínhamos duas pessoas diante do mesmo provocação, da mesma tentação, diríamos, né? E, no entanto, foram duas atitudes distintas. Num, a honestidade já está pronta. No outro, há muito o que fazer para vencer as tentações. A consciência não existe em ambos? Existe. Por que o comportamento então é diferente? Segundo nós aprendemos na doutrina dos Espíritos, nós estamos dilatando a consciência evolutivamente. Quem viveu mais, teve mais experiências, por conseguinte, há de ter também mais possibilidades de se conter. Quando a gente compara uma Madre Teresa de Calcutá com nós outros, estamos falando de nós mesmos, não dá para comparar, porque ela é um espírito que já viveu muito mais e para ela, essas questões que ainda nós cogitamos, para ela isso já está superado. Mas dia virá, Geraldo, e essa é a beleza do consolo dessa doutrina, que todos nós, sem exceção, seremos Madre Teresa de Calcutá também. Quer dizer, a gente ainda precisa falar dessa questão das leis morais porque não as temos incorporadas no nosso comportamento ainda. Exatamente, Geraldo, a gente tem que fazer esforço. Madre Teresa de Calcutá, o exemplo do homem que devolveu o dinheiro, eles já estão prontos, não tem que fazer esforço. Então isso já está instalado. Nós outros precisamos fazer esforço para gradativamente instalando essas tão poderosas forças que nos conduzem para o Pai. E a Madre Teresa de Calcutá que dizia também que o melhor dia era o hoje e a melhor hora o agora. Então sempre é tempo da gente fazer o melhor na nossa alcance. Com certeza, Geraldo, eu acredito piamente nisso. E o Espiritismo está aí para nos dar essa base, esse fundamento. Como fazer? Não temos como dizer que não sabíamos como fazer. Depende de nós, né? Mas algumas pessoas, isso vai ficar para o próximo bloco, porque é uma curiosidade, dizem que prefeririam não ter conhecido o Espiritismo. Porque o Espiritismo traz essa questão de consciência e a pessoa agora já sabe distinguir o certo do errado e aí fica com aquele peso na consciência. Vamos analisar um pouquinho essa questão logo depois do nosso intervalo. Estamos conversando com Max Lacerda, que é colaborador, trabalhador da Federação Espírita Brasileira, expositor espírita, e nós estamos na FEB TV no programa Livros que Iluminam. Voltamos daqui a pouco, aguarde por favor. Evangelização Espírita Infanto-Juvenil. Semear é confiar na colheita. Hoje é a oportunidade ditosa para depositardes sementes no solo dos corações. Amanhã será o dia venturoso de colherdes os frutos da paz. Francisco Thyssen. Coopere com Jesus. Participe dessa semeadura. Em Livros que Iluminam de hoje, estamos conversando com Max Lacerda, colaborador da Federação Espírita Brasileira, sobre o tema As Leis Morais. Max, nós temos diversos números de livros publicados nesse assunto. É uma vastidão extraordinária e a gente precisa falar desse tema que é tão atual. Conversarmos antes do intervalo sobre a questão da consciência. Algumas pessoas dizem que prefeririam não ter conhecido o Espiritismo, porque depois que conhece parece que a consciência pesa mais. Como é que é essa história? Então, Geraldo, na verdade, se observarmos as nossas existências transatas, vamos observar que sempre estivemos fugindo desta realidade essencial que é o espírito imortal. Porque uma vez que nós sabemos, diz a lei de responsabilidade, que tornamos mais responsáveis. Portanto, a gravidade aumenta.
Não é por acaso que o Mestre nos disse: a quem muito é dado, muito será pedido. Então, aí essas pessoas preferem não conhecer. E elas se enganam, Geraldo, fazendo de conta que pode postergar. E pode, porque tem o livre-arbítrio, só que a um custo, que ela terá que depois que ressarcir. Se a gente poderia quitar o débito sem dívidas, com juros, ou melhor, sem juros, a gente vai ter que pagar um jurinho depois. E o que nós estamos dizendo? Que quanto mais postergamos, mais a tarefa da nossa autorregeneração fica difícil. Se essas pessoas compreendessem verdadeiramente o Espiritismo, porque elas não compreenderam, senão elas não teriam ido para fora. Elas teriam muito mais do que isso, engajado-se completamente nele. O que nós deduzimos então é que elas conheceram parte do Espiritismo que não dá a visão completa dele. E é por isso que elas fogem. Mas, como todos nós sabemos, elas terão que voltar. Não necessariamente para o Espiritismo nome, mas para os princípios que a doutrina espírita nos trouxe. E elas farão isso mais cedo ou mais tarde, pelas experiências da própria vida. Então nós dizemos para aquelas que nos ouvem: façam enquanto há tempo. Lembremos do velho ditado americano: não deixe para depois o que se pode fazer agora, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Então isso é fundamental para um espírita, porque quanto mais a gente se esforça para poder fazer agora, mais a gente alivia o que tem que fazer depois. E não temos dúvida, temos muito o que fazer ainda. Uma longa caminhada pela frente. Longa caminhada. Né? Nós poderíamos dizer que as leis morais, como regra do bem proceder, ou esse mecanismo que nos permite a distinção entre o bem e o mal, o certo e o errado, a aproximação das leis divinas, do nosso Criador, poderíamos dizer que essas leis morais representam uma conexão entre as três revelações superiores aqui no Ocidente. A primeira revelação, por exemplo, é de justiça, por intermédio de Moisés, a do amor pelo Cristo e a da verdade pelo Espiritismo? Cremos que sim, Geraldo. E nos colocamos desta forma porque nós, quando observamos o codificador nesta preciosa obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo, que é o número 17, que ele vai falar exatamente desse assunto, que é sede perfeitos. E ser perfeito, ao limite da perfeição que nós podemos obter, que é a perfeição relativa ao Pai, exige de nós um caminhar. Então, nós éramos, há 3.600 anos atrás aproximadamente, infantis espiritualmente falando. A lei que poderia vir era mais apropriada para aquela época, e ela era de justiça. Depois de um tempo, amadurecidos um pouco mais, veio o próprio Cristo de Deus, o tutor de todos nós, o pastor das ovelhas, o condutor deste planeta desde a sua formação, para nos falar de algo que é muito mais do que justiça, que toca na intimidade da criatura, que é o amor. E como nós ainda não estávamos adequadamente preparados para compreender isso, precisou ouvir o raciocínio que contribui para o sentir. E aí veio essa bênção da revelação dessa pleiade de espíritos, prometida pelo próprio Jesus, com o Espírito de verdade, conduzindo tudo isso de uma maneira esplendorosa e inigualável. Nós nunca tivemos isso na história do nosso planeta. E aí foram feitas revelações que a mim, particularmente, quando me reporto a isso, foi para mim um achado que me colocou na direção do caminho, do entendimento dessas coisas. Então não temos dúvidas, elas se conectam e se completam gradativamente. E acreditamos, opinião pessoal nossa, que virá mais revelações quando estivermos mais dilatados um pouquinho para compreender. Esse tema, as leis morais, está inserido na terceira parte do Livro dos Espíritos. É um estudo muito importante para todos nós fazermos. Essa terceira parte, ela começa com as chamadas leis divinas, ou as leis naturais. E se encerra com um capítulo que fala da perfeição moral. Permeando esta questão das leis naturais divinas e perfeição moral, Allan Kardec coloca as 10 leis morais. Por que Kardec estruturou assim o Livro dos Espíritos nessa terceira parte? Então, aí a gente, quando vai pensar num assunto desse, particularmente estamos falando de nós mesmos, a gente percebe como a doutrina é bela. Ela é organizada de uma forma que há uma
conexão entre os assuntos gradativamente, de forma que você vai aprendendo os assuntos como se você fosse montando um quebra-cabeça e as imagens vão se formando nítidas, né? Na questão 614, a gente ouve: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é feliz quando dela se afasta, só é infeliz quando dela se afasta. Então, ele está dizendo que existe uma lei geral, que é a lei natural. Inicia dizendo isso. E está dizendo mais, que a sua felicidade depende de você estar harmônico, estar vibrando no diapasão desta lei. E se você não faz isso, por opção sua, por opção nossa, pelo livre-arbítrio, você está buscando o caminho da infelicidade, que perdura graças ao Pai durante um tempo, porque ele nos remete a um processo de autoeducação que faz com que sejamos constrangidos pelos mecanismos salvadores da dor para voltarmos à lucidez do espírito e não à perdição dos nossos prazeres humanos. Então, quando a gente fala isso, a gente entende que ele iniciou dando a abertura. E depois vamos ver que ele desdobra isso em 10, como que imitando o nosso Moisés, né? E traz aquilo para quê? Para que nós, nesse estágio evolutivo, possamos destrinchar o assunto, entender e conseguir seguir. Porque como pedir de alguém para seguir alguma coisa se não compreende, Geraldo? Então veja que Kardec cuidou de destrinchar todas elas, desde a adoração até a lei de liberdade, de maneira clara, fazendo perguntas e respostas, e depois traduzindo isso no Evangelho segundo o Espiritismo de maneira mais aberta ainda, para depois fechar na última, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. E aí sim a gente compreender que aí a criatura atingiu a perfeição quando ele cumpre isso na maior pureza. Então ele dá o que você tem como objetivo, o como fazer e onde você chegará. Então para nós isso é uma maneira muito esplendorosa, didática, de nos levar a compreender. Para mim, pessoalmente, foi brilhante a maneira como ele fez. Essas 10 leis morais, você poderia nos citar quais são, por favor? Então, Allan Kardec fez isso de uma maneira interessante, né? Porque na questão 648 ele faz essa pergunta: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, de trabalho, reprodução, conservação, destruição? Veja só a palavra destruição, uma coisa que é incomum, como pensar nisso como lei. Uma lei, é. Olha que bacana. Sociedade, progresso e igualdade. Lembra? Naquela época eles estavam acabando de sair da França, da conquista da igualdade, fraternidade, lembra? E ele colocou aqui liberdade. E por fim, ele coloca no destaque na pergunta, e por fim, a de justiça, amor e caridade. E o que eles respondem prontamente é interessante. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés. Eles pegaram o Kardec, né, pelo ponto. E dizem assim: é de natureza a abranger. Então amplia todas as circunstâncias da vida. Olha que bacana. Então se você estudar todas elas, você cobre todas as circunstâncias da sua vida, seja elas quais forem. Ambiente familiar, ambiente de trabalho, problema íntimo, problema externo. Está tudo previsto aqui. Por que morrem pessoas de maneira coletiva? Está tudo previsto aqui. Se você prestar atenção no estudo, você consegue compreender como as coisas funcionam e como se posicionar diante delas. E eles dizem mais. Eles dizem que todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. A essência de nossas vidas é compreender e praticar isso. Podes, pois, adotá-las. Então eles deram um ok para Kardec. Sem que, por isso, aí eles são cuidadosos, tenha qualquer coisa de absoluta. É uma forma de apresentar, não é absoluto, é relativo. Como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. Então é uma forma de abordagem, Geraldo, como você fez a pergunta anterior. Kardec usou uma forma de abordagem e teve o ok dos nossos benfeitores, né? Mas é um método extraordinário, porque se a gente der conta de fazer isso aí, nós estamos muito bem na vida. Estamos tentando, Geraldo, estamos tentando. É. Mas é isso, Geraldo, eu acho que a gente, quando tem essa possibilidade, a gente passa a ter caminhos claros, né? O lume clareia os seus passos. Exato. É uma riqueza tão grande, né, Marx? Que diversidade, que sabedoria, os questionamentos que Allan Kardec faz e as respostas tão sábias e oportunas que os espíritos nos transmitem. É a verdade que é atemporal, né? Serve para qualquer momento.
Tanto é que nós temos a necessidade de estar falando sobre isso, porque ainda a gente precisa viver isso, não é? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você que vai ficar para o próximo bloco, mas a gente já antecipa para que os nossos amigos também que nos acompanham possam ir refletindo sobre a questão. Desse conjunto de 10 leis morais, qual é a que lhe chama mais a atenção? A você também que nos acompanha. Qual é que lhe desperta o maior interesse ou com a qual você mais se identifica? A gente vai saber a resposta do Max logo depois do nosso intervalo. Estamos na FEB TV, no programa Livros que Iluminam. Só um instantinho e já estaremos de volta. Estamos de volta com Livros que Iluminam, conversando com Max Lacerda sobre o assunto leis morais. Max, a gente conversava antes do intervalo a respeito desse conjunto das 10 leis morais que estão lá no Livro dos Espíritos, que você citou, nos relembrou. Qual é a que mais lhe toca, qual é a que lhe mais interessa, ou enfim, com qual mais você se identifica dessas 10? Geraldo, sem dúvida, a lei de justiça, de amor e de caridade, porque é o que, sim, sintetiza tudo dentro do nosso conceito de aprendizado para o Espírito infinito, né? Aquele Espírito que vai para o Pai. O dia que a gente chegar a atingir isso, nossa, que bênção. Então, sem dúvida, para mim, pessoalmente, a lei de justiça, a lei de amor e de caridade. É simplesmente a mais completa de todas? É a mais completa, com certeza. Como os disseram os próprios Espíritos, palavras deles, é a mais importante por ser a que faculta ao homem, dá condições ao homem de adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, se a gente realmente tiver com esta lei, trabalhando-se por dentro, a gente se adianta espiritualmente. Que estão na própria natureza são as leis divinas. Que não é propriedade da doutrina espírita, né? E quando você se conhece nesse sentido, você tem uma diferença entre aquela palavra crer e saber. Porque quem crê pode descrer, não? Na hora da dificuldade, alguém me falou que deve ser assim, olha, deve existir vida após a morte, alguém me falou. Mas na hora que eu estou morrendo, e se eu não sei, eu posso amarelar, como diz os meninos, né? e fugir da raiva. Mas quando eu sei é diferente. Porque daí eu estou preparado para os grandes testemunhos. Porque eu sei que nenhuma folha cai sem a permissão do Pai. E isso te dá uma segurança de vida maravilhosa. Então, quando as criaturas humanas souberem, elas estarão mais próximas de atingir esse propósito que, creio, você e eu estamos buscando com o máximo das nossas forças, né? O fato de você saber acerca desses ensinos espíritas, isso faz diferença na sua vida? Sem dúvida que o faz, mas faz muito mais diferença você fazer o bem. Porque nós temos pessoas que se intitulam como ateus, mas são pessoas boas, que fazem bem a uma quantidade imensa. Perante o Pai, seguramente elas estão consideradas. É uma questão de tempo até que elas possam reconhecer isso por moto próprio. Mas o conhecimento da religião não é importante? Até certo ponto, quando ela não te fanatiza, não te dogmatiza. Se você compreende, é diferente do que você seguir porque alguém te manda seguir. É aquela história. Se alguém não me ensinar, está no Atos. Como poderei aprender? Então a doutrina espírita nos ensina. E quando eu sei, eu conduzo-me sozinho. Eu passo a movimentar forças de dentro para fora e não de fora para dentro. Então é sim um guia esplendoroso, até porque a palavra religião é isso, é religar a criatura ao Criador, né? Não é essa conotação humana que nós criamos, templos, rituais, não, é simplesmente nos aproximar de Deus. A função da religião é essa, seja ela qual for, Geraldo. Se ela nos aproxima de Deus e nos leva a fazer o bem, não importa se é espiritismo, se é budismo, se é católico, não importa. Importa que a criatura está se encaminhando para o Deus. E isso é que é importante no nosso entendimento. O passo, além do conhecer, do saber, é viver? Viver, sem dúvida. E aí é que é o verdadeiro prova, a verdadeira testemunha, a verdadeira prova, porque aí você vai fazer com aquela luta que você comentou antes. A vontade de fazer é o que está no meu atavismo, mas o que devo fazer não é o que está no meu atavismo. Então é uma luta.
Como dizia Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu já compreendo isso. Não quer dizer que de vez em quando eu não erre, eu não caia. Mas eu caio sabendo que tenho que levantar e me esforçar para não cair de novo ou cair menos. Isso dá uma tremenda diferença para quem cai e nem sabe que está caindo. O bom combate. Bom combate. E é íntimo, passa-se dentro de nós, né? E diário. Diário. É uma cátedra que o mundo lá fora não vê. Imagina você numa família que você tem dificuldade com um dos familiares e que você está se esforçando tremendamente para responder a uma provocação dele de maneira dócil, emitindo ondas de amor. Mas que lá dentro de você tem uma lutazinha, que a vontade é que dá de esganar a criatura. E você caridosamente enganar a criatura, mas você faz um esforço para que isso não aconteça. Não quer dizer que você é melhor do que ela, mas você está se esforçando para sê-lo. E isso faz diferença se ela não estiver fazendo o mesmo. Max, a gente tem essa obra-prima, que é o Livro dos Espíritos, este livro extraordinário que comemora 150 anos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, obras codificadas por Allan Kardec. E temos diversas outras obras subsidiárias, complementares, que deram sequência à base doutrinária, tratando do assunto das leis morais. Nós temos, por exemplo, desde a década de 60, Rodolfo Caligares, um livro publicado pela FEB, As Leis Morais. Depois de algum tempo temos As Leis Morais da Vida, com Joana de Anjos, pela psicografia de Valdo Franco. Ah, esse aqui, né? Temos até o livro aí para... Esse aqui. Exatamente. E temos, mais recentemente publicado pela FEB, As Leis Morais na Atualidade, né, do amigo Cristiano Torque. Houve alguma evolução? O que é que diferencia uma abordagem da outra nesse contexto dos livros citados? Então, Geraldo, se a gente prestar atenção na quantidade de publicações, não só neste assunto que nós temos, só Chico, 412 livros, né, enquanto ele ainda estava escrevendo, sem falar as publicações que foram costuradas, arranjadas depois. Se você prestar atenção, tem muita coisa que diz exatamente o mesmo de maneiras diferentes, né? Por quê, Geraldo? Porque nós estamos num mundo de expiações e provas, com uma pequena parte ainda prendendo-se aos primitivos e uma outra pequena parte caminhando por de regeneração. Estamos numa transição, mas é um degradê, né, Geraldo? Não tem uma só. O que significa dizer que nós temos diversos níveis evolutivos nesse planeta. Uma forma de dizer que você compreende pode não ser uma forma de dizer que o outro compreenda. E escrever o mesmo assunto com roupas diferentes permite que todos possam compreender. E São que ninguém distintos. possa alegar ou pretextar que não sabia. Todos estarão sendo alvo ou atingidos por esses ensinos. Então a gente ouve dizer assim, de Joana de Anjos, Joana de Anjos é difícil de ler. Para alguns pode ser, Geraldo, mas para outros pode ser uma delícia. Não, eu prefiro Rodolfo Caligares, porque Rodolfo Caligares escreve do jeito que eu gosto de ler. Então você aceita o conhecimento, compreende o conhecimento com Rodolfo Caligares mais do que Joana de Anjos. O outro é o contrário. É isso. Então a beleza da doutrina é que ela te oferece recursos para você aprender. Não há como você dizer, não, eu não consigo. Consegue, tem várias formas. Sem falar as opções que tem dos estudos sistematizados, nós particularmente lidamos com isso, das trocas, dos estudos, dos livros em grupo, das palestras públicas. São tantos recursos de aprender, Geraldo. Uma riqueza. Nossa, que maravilha. Espiritismo é um manancial, não é? Nossa, e a gente às vezes comparando, né, como se a gente fosse lá com uma pequena xícara para pegar muita coisa. Outros vão com um caminhão-pipa, né, para pegar muita água. A gente está pegando pouquinho, mas bom é que já está pegando, né, Geraldo? Seja quanto for o que está pegando, mas já está pegando esse manancial. E o importante também, né, Max, é dar conta de digerir isso, não é? Digerir para poder viver, né, Geraldo? Porque se não entra, não sai, né? Porque uma vez que gerou em você esses movimentos internos, você passa a agir de modo próprio. Você não faz porque alguém disse para você fazer, você faz porque você sabe que é necessário fazer. E é aí que faz toda a diferença na nossa vida, né? Exatamente. E se imagina, se a gente for fazendo isso todos os dias, todos os meses, todos os anos, todas as encarnações que vierem, um dia chegaremos na passo perfeição. a passo. E é nisso que nós precisamos acreditar para praticar. Ei, Max, que gostoso conversar com você. Questão da perfeição moral, a lei de amor, justiça e caridade. Essa palavra caridade nos toca tão de perto. Allan Kardec diz que é a alma do Espiritismo. Gostaria que nós encerrássemos aqui o nosso bate-papo
Já estamos no fechamento, amigos, que nos acompanham por causa do nosso tempo, com essa questão da caridade, a importância da prática da caridade para a nossa própria felicidade. Então, a gente sabe que a caridade é o amor em movimento. Não basta a gente saber, é preciso viver sentindo esse saber. A lei de solidariedade diz que quem tem mais deve dar para quem tem menos. E nós vemos o mundo fazendo o contrário. Muita gente que já tem muito, ainda tira do que tem pouco. Esses não têm ainda noção do que fazem, como Jesus, naquela cruz, disse aos seus algozes, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. O dia que eles souberem, eles vão fazer como Zaqueu. Se eu pequei, quando fiz alguma coisa errada, darei 3 partes da minha parte para cobri-los. Então a gente entende que caridade é um sentimento que movimenta forças de modo que a criatura jamais possa fugir delas. Nós nos recordamos de uma história que disse que uma jornalista recém-formada em Harvard, nos Estados Unidos, foi convidada, não sabemos se essa história tem cunho de verdade, mas essa história nos foi contada e ela tem o valor, é da essência e nós vamos contar também. E ela foi chamada para entrevistar nada mais, nada menos do que uma senhorinha de um pouco mais de 1,40 m de altura, que estava ficando famosa, que chamava Madre Teresa. E ela morava naquela cidade chamada, naquele país chamado Estados Unidos da América, de uma riqueza imensa, estudando na melhor universidade. Ela não tinha noção do que era a pobreza, ela não sabia, nunca tinha vivido isso. O primeiro choque dela foi quando voou sobre a Índia e viu de cima aquela pobreza que ela não imaginava que era tanto. Quando ela desceu, então, foi um choque. E até ela chegar onde Madre Teresa estava, que era um lugar muito pobre, um galpão abandonado, ela foi só agravando os impactos íntimos dela com aquele nível de pobreza. E ela chegou tão chocada com isso, que ela estava na fila e teve aquele mundo de gente, aquelas pessoas pobres, com um aspecto ruim, cabelos degrenhados, aquelas marcas de machucados, alguns com hanseníase, a Índia ainda tem muito hanseníase. E ela conseguiu chegando, aproximando das pessoas, e olhou para a madre, e não conseguia aproximar dela, porque tinha muito chegando, mas não teve um momento que deu, ela chegou próximo da madre e falou assim, Madre, eu não faria o que a senhora está fazendo por dinheiro nenhum do mundo. E a madre, com aquele singelo olhar dela, disse, nem eu, minha filha, nem eu. Veja a diferença da compreensão, Geraldo. Numa, o amor move. Na outra, o dinheiro move. Com estas palavras, nós estamos encerrando mais um programa Livros que Iluminam, agradecendo a presença de Max Lacerda, nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado, Geraldo. Agradecemos a todos que nos acompanharam e solicitamos que estejam conosco na próxima edição do programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Muito obrigado. Agora, o expositor espírita Alberto Almeida falará sobre a trilogia amorosa. Essa matéria faz parte também do programa O Amor Pede Passagem, da FEB TV. A trilogia amorosa. Você prefere amar ou ser amado? A quem devemos amar mais? Ao outro ou a si próprio? Devemos mais amar a Deus ou a nós mesmos? Há uma diferença nessa dialética da relação de amor um ao outro, um com o outro ou com Deus? Qual é o amor que eu mais tenho expectativa de experimentar? O que eu recebo ou o que eu dou? Eu sou feliz pelo amor que eu amo ou pelo amor
que eu experimento em sendo amado? A felicidade está em amar ou em ser amado? A felicidade está porque somos amados por Deus ou porque amamos a Deus? Essas são questões que estão muito além do jogo de palavras. Ela tem uma compreensão, ela tem uma lógica. E a tradição judaico-cristã nos ajuda muito a entender isso. Efetivamente, o Velho Testamento já nos traz um repositório rico para que se possa entender como se pode viver uma vida adequadamente. Quando a lei, a Torá, a cultura judaica nos oferece, na verdade, 613 normativas, artigos, proposições, conceitos, leis, para que possamos viver a vida de uma forma melhor. Desses 613 ensinamentos, na verdade, 248 são afirmativas daquilo que deveríamos fazer. E 365 são daqueles que nós deveríamos evitar. São nãos. São, de uma certa forma, proibições. Isso tudo nós poderíamos resumir nos 10 mandamentos, recebido por Moisés no Monte Sinai, que fala do amor a Deus, no amor único, de um Deus só, que não deveríamos ter outros deuses, de honrá-lo através da reverência ao sábado, não pronunciando o seu nome em vão. Portanto, os 3 primeiros falam dessa relação com Deus e os 7 outros da relação com o outro. Mas se nós pudéssemos pegar esses 10 mandamentos, que já é, diríamos assim, uma certa síntese dos 613 mandamentos de toda a lei, nós poderíamos resumir os 10 em uma tríade, que é a tríade amorosa, que está posto por Moisés de uma forma clássica e bela. É amar a Deus sobre todas as coisas, como o principal e primeiro mandamento, e amar o outro, o próximo, como a si mesmo. O segundo mandamento, semelhante a este primeiro, na fala mosaica. Aí está, por assim dizer, tudo quanto poderíamos resumir de tudo quanto antes foi dito na tradição judaica e cristã. Porque quando Jesus comparece, ele vem exatamente viver esses mandamentos, viver esses 10 mandamentos, viver essa trilogia do amor a Deus, sobretudo, e do amor ao outro na medida do amor a si próprio. Aí está, portanto, a grande síntese da humanidade, que, se bem observada, nos levará à plenitude, a um espaço de felicidade, a uma consonância social de harmonia, de ordem, de crescimento. É a normativa para o indivíduo e para a coletividade como um todo. Mas aquilo que parece tão claro, tão simples, às vezes é desproporcional quando vamos tentar exercitá-lo, esses ensinos, essa trilogia. Nós, como que atropelamos esse processo e não conseguimos viabilizá-lo tal como talvez merecesse ser colocado na nossa vida do dia a dia. É que amar o próximo é a referência que Jesus propõe como o caminho para que se chegar no divino. Mas para chegar no próximo é necessário considerar que nós precisamos ter como medida de amor ao outro a medida a si próprio. Porque o mandamento é claro, amar o próximo como a si, significando, portanto, uma dialética profundamente lógica de que eu sou com você como você é comigo. Então, amar a si próprio talvez seja o grande desafio da atualidade, que não é de modo algum a egolatria, o egoísmo, o narcisismo. Não é eu apenas perder nos meus interesses próprios em detrimento dos outros.
não é eu ficar enfeixado no meu umbigo, eu olhar só para mim e não olhar para o outro, num pretenso amor a si mesmo. Não é, portanto, essa vaidade despótica que às vezes narcisicamente me encarcera num distanciamento da amorosidade. Perdido que fico muitas vezes nessa manifestação do ego, sem conseguir ultrapassá-lo e sem conseguir experimentar o amor que está além do ego, muito embora deva perpassá-lo. Quem se detém apenas nesse eu humano, nessa condição egóica, não conseguirá viabilizar o auto-amor. Vai experimentar a egolatria, o egoísmo, a doutrina do ego, o egocentrismo. Vai, portanto, ficar nessa perspectiva de uma humanidade superficial sem transcendê-la, sem buscar a sua dimensão espiritualizante. É necessário, portanto, ir além do ego, para mergulhar nas nossas entranhas luminosas do espírito que somos, para poder, a partir desse lugar, experimentar o alto amor e assim viabilizá-lo, nutrindo, estruturando esse ego para que esse ego possa comportar-se de uma forma adequada em a humanidade. Não sendo assim, não lograremos o exercício do alto amor. Experimentaremos ensaios, mas nos perderemos nas manifestações da nossa humanidade egóica e em vão tentaremos amar o outro. Haverá uma grande crise e uma grande frustração, uma ruptura. Então, o que fazer? Evangelização Espírita Infanto-Juvenil. Semear é confiar na colheita. Hoje é a oportunidade ditosa para depositardes sementes no solo dos corações. Amanhã será o dia venturoso de colherdes os frutos da paz. Francisco Thyssen. Coopere com Jesus. Participe dessa semeadura. Portanto, amor a si mesmo é o desafio que está posto na modernidade. Do homem que está muito preso na sua aparência, mas não vai à sua essência. Que cuida muito do seu corpo apenas, mas não vai à alma. Que frequenta a academia para fazer a musculação, mas não faz a estética da academia do ser, da transcendência. Não faz o embelezamento do espírito. E, portanto, ele fica numa periferia, vivendo mais a expressão da sua estética corporal, em detrimento, muitas vezes, da estética da sua transcendência interior profunda. Vive mais na objetividade, em prejuízo da sua subjetividade, que não são posições excludentes. Alto amor. Uma viagem que devemos fazer para dentro, que inclui também o corpo, no cuidar do corpo, como bem postulou Allan Kardec em um Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é necessário para que possamos cuidar dessa casa física, que o seu habitante, o espírito que somos, ele possa encontrar-se, ele possa saber quem ele é. Para auto-amar-se é necessário ir ao encontro, agendar o encontro consigo mesmo e fazer um movimento de auto-aproximação, de autodescoberta, de autodescobrimento, para que, em nos encontrando, num processo de autoconvivência, possamos ir descobrindo o auto-amor. O auto-amor nasce, portanto, dessa viagem interior, aonde vamos encontrando sombra e luz, aspectos maduros, mas aspectos sombrios e maturos, áreas do nosso ser que são agradáveis, mas áreas que nós não conseguimos confessar nem para nós mesmos, quanto mais para os outros.
áreas que nós nem nos apercebemos e que vamos descobrindo à medida que vamos mergulhando, porque elas são hostis, desagradáveis, aversivas, repulsivas. O alto amor é aquele que vai fazendo esse caminho para dentro e vai descobrindo esse terreno que tem pântano, mas tem área árida também, mas também tem um espaço fértil. Há flores e há espinhos. Há espaços sagrados e há espaços escusos. Há espaços que estão maduros como um fruto sazonado, mas há frutos verdes internamente. Essas metáforas são para que possamos entender que somos um ser em processo de desabrochamento e de que o alto amor é podermos atualizar essa autopercepção e podermos dar conta de nós mesmos, procurando nessa abrangência do autoapercebimento aceitarmos-nos, sem mantermos um mecanismo de conformismo, mas sim autoaceitarmos para podermos fazer as elaborações, as transformações e as mudanças indispensáveis e que às vezes estão tardando e fazendo-nos adoecer interiormente, fisicamente e nas nossas relações sociais. Então, auto-amar-se é, portanto, marcar um encontro consigo próprio e diuturnamente, diariamente, fazer o que o Espírito Santo Agostinho sugeriu a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, conhecer-se, dando o balanço do seu dia moral, e assim podermos ir nos apercebendo de como é que nós funcionamos emocional, cognitivamente, como é que o nosso ser ele pulsa no campo da sexualidade, no campo da ansiedade, como é que nós lidamos com os princípios de família, os princípios morais, que vamos aprendendo aqui e acolá, se estamos atualizando-os ou não, ou se estamos em desacordo com esses princípios que apregoamos, ou que achamos que são válidos. E parece que às vezes há um descompasso entre os princípios que abraçamos e os princípios que vivemos, entre o que falamos e o que experimentamos enquanto conduta. Auto-amar-se, portanto, é fazer esse movimento de autoapreensão para podermos, nesse caminho, que é um caminho talvez muito longo, mas saboroso, quando nós nos desconectarmos dessa idealização de que somos seres absolutamente perfeitos, que não somos, ou de que somos pessoas absolutamente imprestáveis, que também não somos. Somos um ser em mutação, uma metamorfose ambulante na fala da música popular. Esse olhar que está além do corpo, que está além desta vida, onde nós vamos podendo perceber que nós somos um ser, que temos uma historiografia espiritual, que temos um futuro promissor, de que estamos em movimento no aqui, no agora, trazendo um acervo de conquista, de experiências, de lições, e que temos para diante todo um patrimônio a ser assimilado, a ser conquistado. E de que no aqui, no agora, trazemos conflitos, é verdade, mas também trazemos áreas lúcidas, de que já conseguimos amar a alguns aspectos com muita clareza, vamos nos dando conta disso, mas vamos dando conta também de que aquilo que nós chamamos amor nem é amor a nós mesmos e aos outros. Esse olhar para si próprio, como você está vendo, é um desafio para o alto amor. Esse caminho para a boa autoestima, o bem-querer, marcar um encontro conosco mesmo para estabelecer uma relação de enamoramento de si próprio por uma vida inteira. É o grande desafio daquele que está se abrindo para o alto amor. Uma viagem sem fim, graciosa, crescentemente bela, de alta gratificação, única, possível de nos fazer conectar
com o outro, porque é essa experiência cumulativamente posta, esses recursos e competências que vamos desenvolvendo, são essas aptidões, esses talentos que nós vamos usar para lidar com o nosso planeta azul, com os grupos sociais, com a nossa família, com os animais, com os vegetais e com a dinâmica da espiritualidade. Nós seremos para fora na medida em que somos conosco mesmo. Então, a medida com que nós vamos nos exteriorizar para fora, ela tem a exata medida daquilo que já conseguimos dentro de nós mesmos estabelecer enquanto construção. Evangelização Espírita Infanto-Juvenil. Semear é confiar na colheita. Hoje é a oportunidade ditosa para depositardes sementes no solo dos corações. Amanhã será o dia venturoso de colherdes os frutos da paz. Francisco Thyssen. Coopere com Jesus. Participe dessa semeadura. Assim, vencido o desafio da compreensão do que representa o alto amor, esse caminho para dentro, agora podemos entender o que é o amor ao outro. Porque esse caminho para dentro, ele não pode ser feito em regime de solidão. O deserto, a montanha, o claustro, a clausura, ele pode me dar um nível de concentração, de meditação, desenvolvimento mental, mas efetivamente eu só ganho a competência amorosa, tal como Jesus propôs no seu tempo, quando eu me envolvo na relação. É só na convivência que eu consigo estabelecer o meu movimento de autoiluminação. Então esse auto-amor que nós precisamos estabelecer, ele precisa do outro como contraponto. Só é possível amar-se na relação com o outro. Só é possível encontrar-se tendo o outro como referência para poder fazer esse caminho de percepção de si próprio. Então, o outro é o nosso espelho. As pessoas que convivem conosco, são elas que viabilizam o exercício de tudo quanto precisamos fazer para nos auto-amar. Então, o auto-amor não existe se não houver o outro. E à medida que ele vai se estabelecendo, surge então a possibilidade espontânea, inevitável, de amar o próximo, de amar aquele que está ao nosso lado. Então, amar o outro é uma decorrência daquilo que vai sendo construído enquanto auto-amor, que se exterioriza de uma forma natural como uma flor que se abre. Perfumando-se, perfuma em derredor. Mas para que ela possa se abrir, ela precisa do contexto de fora. Ela precisa de um ambiente em que ela possa fazer isso. Auto-amar-se, nós precisamos das relações sociais. E à medida que vamos consolidando e concretizando isso, esse auto-amor então se espraia no amor ao outro. Então amar o outro é o reflexo do amor a si mesmo. Porque muitos fazem e confundem o amor ao outro como um movimento de autoalienação. Dedicam-se aos outros, fugindo de si próprios. Fazem de uma atividade pseudo-caridosa, na qual se entregam para servir aos outros, mas no movimento de desserviço a si mesmo. São mecanismos de escape, de culpabilidade. E essas ações que vão na direção do outro, desconectados de si próprio, elas se caracterizam por ser ações que não trazem qualidade, não trazem efetividade, não trazem afetividade. São caricaturas de amor. São ensaios que às vezes têm muito boa vontade, que trazem uma boa intenção, mas elas falecem porque elas não conseguem se concretizar fora, porque elas não têm o respaldo
daquele que é o protagonista da ação em razão dele não se amar. Então, se nós não nos amamos, nós não conseguimos amar o outro. E por mais que nos esforcemos por fazer isso, nós vamos denunciar a nossa fragilidade, porque nós somos com o outro aquilo que nós somos conosco mesmo. Não podemos dar para o outro aquilo que nós não damos para nós mesmos. Se nós não damos amor para nós mesmos, se nós não bem queremos, como é que nós vamos amar o outro ou bem querer o outro? Se eu não me respeito, como respeitar o outro? Se eu não consigo me nutrir afetivamente, emocionalmente, lidando com as minhas emoções de raiva, tratando os meus medos, cuidando da minha ansiedade, estabelecendo os meus valores morais no cultivo dessas virtudes, como é que eu vou conseguir lidar nessa relação com o outro, com a agressividade do outro que vai encontrar a minha, com o medo do outro se eu não consigo trabalhar o meu, com a ansiedade que é tóxica em mim diante da ansiedade tóxica do outro, da fragilidade dos meus valores morais diante do outro que apresenta-se com chagas éticas e morais no seu comportamento. É impossível, portanto, ser com o outro se nós não conseguimos ser conosco. Não é um jogo de palavras. É uma relação que tem absoluta lógica e por isso Jesus tinha razão quando evocou a fala de Moisés mostrando que o amor ao próximo se estabelecia no amor ao outro em regime de consonância. É amar o outro como assim? É só nessa circunstância, portanto, em se amando, que nós vamos naturalmente já conseguindo apresentar para o outro a manifestação com que nós nos banhamos. E aí, esse amor ao outro, ele efetivamente revela a caridade, que é a excelência da amorosidade, que é, portanto, o resultado de um sentimento que vai desabrochando de mim mesmo, em relação a mim mesmo, para o outro e que vem das minhas entranhas, que está além do ego. E por isso, em vitalizando o ego não consegue impedir, através do egoísmo, do orgulho, do narcisismo, que eu possa ser com o outro. O meu interesse não colide em atender o interesse do outro. O ato da solidariedade, portanto, ela suplanta os limites da indiferença. E eu consigo, então, nesse caminho de poder exercer e viver essa amorosidade dialética, eu consigo experimentar, então, o encontro com o Criador. Eu só consigo amar a Deus se eu contenho no outro a ponte para chegar nele. Mas eu só consigo chegar no outro se eu conseguir chegar em mim mesmo. Mas eu só consigo chegar em mim mesmo se eu tiver o outro para poder aprender a me amar-me. Amando-o e encontrando Deus. A trilogia, portanto, ela fala desse encontro mágico, através do qual o amor é a centralidade da vida e que reflete a síntese desse grande encontro com o divino, quando eu encontro o outro através do amor que está em mim e que se expressa para o outro, manifestando a presença da divindade na nossa relação. Quando amamos alguém, estamos diante de Deus, ali revelado nesse sentimento que se configura brilhante e belo. Quando conseguimos nos amar, é impossível viver na solidão e guardar esse sentimento em regime de exclusividade. Nós exteriorizamos no telefonema, na janela, no trânsito, na convivência social, na família, no trabalho, de que nós estamos bem conosco mesmo. E tratamos bem o outro que caminha conosco, que está conosco, que passa na via pública por nós. Porque quem está bem consigo próprio não consegue estar de mal com o outro. Por isso Jesus tinha razão ao dizer que a síntese de tudo que tinha sido dito antes dele poderia ser resumida: amar a Deus sobre tudo e ao outro como a si próprio. Amigo telespectador, agradeço a sua atenção e lembro que este programa vai ao ar pela TV Universitária Canal 7
todas as sextas-feiras, às 15 horas e também às 20 horas. Já aos sábados, às 0 hora e também às 10 horas. Saiba também que os nossos programas podem ser acessados pela internet a qualquer momento, através do YouTube. Basta você entrar no YouTube e colocar Programa Momento Espírita Tupã. E você poderá assistir a todos os nossos programas que já foram ao ar. Bem, chegamos ao final do nosso programa e desejo a você um ótimo final de semana, com muita luz, muita paz, muito amor e muitas alegrias. Que Deus o abençoe e proteja, como também a toda a sua família. Até o nosso próximo programa e meu grande beijo. Ouça pela Rádio Tupã AM 1130 kHz, todos os domingos das 12 horas às 12 horas e 50 minutos, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos ao meio-dia na Rádio Tupã AM. Você assistiu pela TV Universitária o Momento Espírita na TV. Apoio Cultural. Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer Ferro e Aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. Boutique Giovana Moura. Calçados, bolsas, acessórios. Rua Nhambiquaras 402, Tupã, São Paulo. Fones 3441-2285. 3496-4939. Visite nosso site www.giovanamoura.com.br. O e-mail giovanamoura@giovanamoura.com.br. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com o foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega, em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners, originais e recargas. Support Solution, 16 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277.